Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que está aqui assistindo essa live gravada, essa é a live número 3, onde nós iremos explicar o capítulo 3 do livro A Ciência de Ficar Rico, tá? Você deve saber que nós estamos fazendo esse mês, aqui no Instagram, eu estou fazendo aqui esse mês as explicações do livro A Ciência de Ficar Rico. Já fizemos o primeiro, onde nós falamos que você nasceu com o direito de ser rico e que, se você fizer as coisas de uma certa maneira, você obterá riqueza. Na live 2 também nós falamos ainda sobre esta certa maneira com mais incisão. E a partir da live 3 nós vamos começar a detalhar o que é esta tal de certa maneira. O título do capítulo 3 é: a oportunidade pode ser monopolizada? E eu te digo, não, a oportunidade não pode ser monopolizada. O autor já começa dizendo que ninguém é pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela para ninguém pegar. Desde quando nós somos pequeninos, escutamos dos nossos pais um monte de crenças limitantes. E crescemos com a ideia de que a economia é uma conta de soma zero, ou seja, se tem um rico, é porque ele retirou a riqueza do pobre. Mas no universo a coisa não funciona assim. Ele fala claramente no capítulo 3 que ninguém é pobre porque não existe recursos de riqueza. Muito pelo contrário, ele pontua que no universo existem recursos abundantes para qualquer pessoa, se fizer as coisas de uma certa maneira, acessar as leis da riqueza. E aí ele fala, a primeira coisa que você já deve abandonar a partir daqui, tá? A partir de hoje, já abandona a ideia de que se uma pessoa é rica, ela é rica porque deixou alguém pobre. Já abandona essa ideia, porque essa ideia alimenta também um desejo, um desejo muitas vezes inconsciente de criticar as pessoas que são ricas, de criticar quem tem posses, de criticar quem tem dinheiro. E não é bem assim que funciona a coisa, ok? Então, antes da gente começar a falar do capítulo 3, eu vou pedir a você para clicar aí no aviãozinho e enviar para todos os seus amigos que precisam saber o que é fazer as coisas dessa tal certa maneira. Eu estou enviando aqui para os meus amigos também. E você envia aí para os seus amigos, para que todos nós possamos acessar a ciência de ficar rico. Beleza? Então, bora lá, voltando aqui para o nosso assunto. O autor fala assim, muitas vezes você pode achar que você não está tendo oportunidades, que você foi excluído de negócios de determinadas áreas. Mas ele pede para que você observe ao redor que existem outras portas abertas para você. Tá? Pode ser que apenas você não enxergue a oportunidade e não que a oportunidade não se apresenta para você. Ele diz que em períodos diferentes, a depender da necessidade coletiva da sociedade, as oportunidades se apresentam, ou a depender também do desenvolvimento alcançado da sociedade. Mas existe sim uma abundância de oportunidades para as pessoas que seguirem a correnteza do que ficar nadando contra ela. O que significa seguir a correnteza? Significa você observar as circunstâncias e as oportunidades que se apresentam. E um exemplo claro disso, gente, foi a pandemia de 2020. Eu acho que muita gente escutou na pandemia de 2020, na crise, né? Que uns vendem lenços enquanto outros estão chorando. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Eu conheci pessoas que na pandemia, elas simplesmente fecharam suas portas, elas faliram, grandes empresas faliram, nós assistimos isso.
E também conheci muitas pessoas que estavam aproveitando essa correnteza para vender os seus lenços. Vender álcool em gel, vender máscara personalizada e um monte de outros serviços que simplesmente surgiram como uma oportunidade dentro da crise da pandemia. Um exemplo teve muita gente também que começou a fazer serviços de entregar feiras para velhinhos, idosos, pessoal que estava em casa. Então são as oportunidades que aparecem dentro das crises e que nós precisamos estar atentos para observar e surfar dentro dessa maré, né? Surfar nessa onda. O autor também fala que não é porque você é um trabalhador, não é porque você é um CLT que está te faltando oportunidade, que o teu patrão te rejeita, que o teu patrão te persegue, que o teu patrão te subjuga, te esmaga, como se você fosse a classe trabalhadora que é vítima da sociedade. O autor fala claramente que pessoas que reagem e têm esse tipo de pensamento, elas estarão eternamente pobres. Seja lá o que você faça, você vai estar pobre. Por quê? Vítima, gente. Vitimismo é o pior sentimento que pode existir. É o pior sentimento que pode existir. E ele fala que se esses trabalhadores fizerem as coisas de uma certa maneira, eles começarão a enriquecer. E aqui eu vou dizer para você, já vou te dar mais um spoiler do que é esta certa maneira. Mas antes de te dizer o que é esta certa maneira, eu vou pedir para que você clique no aviãozinho aí e envie para todos os seus amiguinhos que você acredita que eles querem enriquecer, ou que você acredita que eles precisam ouvir isso. Eu já estou clicando aqui para um monte de gente também, porque isso aqui é importante. Bora lá voltar para a nossa live. Uma das coisas que pertencem a esta certa maneira, a fazer as coisas dessa certa maneira, anota aí. É o over delivery. É você fazer as coisas mais do que lhe foi pedido. É você fazer as coisas, dar o seu 100% mais um. Quer ver um exemplo? Se você trabalha numa copiadora e o teu chefe pediu para que você tirasse algumas xerox para ele. Isso é o que você está sendo pago para fazer. Fazer as coisas de uma certa maneira é você fazer as coisas que você está sendo pago para fazer e um algo mais. Não precisa ser extravagante não, só precisa ser um algo mais. É 100% do que você foi pago para fazer e mais um. Isso faz parte de fazer as coisas de uma certa maneira. Se você começa a adquirir para você este hábito, você vai começar a sintonizar com o fluxo da abundância. Aí você pode pensar assim, mas meu chefe é um sem vergonha, ele não me valoriza, não adianta o que eu faço, nananã. Pode ser que sim, só que ao fazer o 100% mais um, você cria uma dívida com o universo. E o universo, ele vai te devolver essa dívida que você criou com ele, positiva no caso, ele vai te pagar em dobro, independente de onde você estiver. Pode ser que você não receba o retorno no teu trabalho atual, mas pode ser que você receba em casa, ou pode ser que você receba uma renda extra, ou pode ser que você, por repetição de fazer o seu 100% mais um, seja catapultado do teu emprego atual para um emprego onde você será valorizado. Eu tive uma mentorada minha que quando nós começamos a trabalhar várias crenças limitantes na mentoria individual, ela veio assim revoltadíssima com o ambiente de trabalho dela. Que ela sempre fazia o melhor e não era reconhecida e que outras pessoas utilizavam-se da boa vontade dela para pegar a autoria das coisas que ela estava fazendo dentro do trabalho e muitas vezes essas pessoas
elas recebiam o bônus disso, a recompensa do patrão por isso. E aí, então, nós trabalhamos várias crenças de escassez. Por que ela estava revoltada? Por que ela estava agindo desse jeito? E aí, ela começou a perceber a importância de fazer as coisas de uma certa maneira. E ela começou a agir como sempre agiu, só que dando seu 100% mais um. E o resultado é que, poucos meses depois, o seu chefe, notando isso, e ela não ligando para o que estava acontecendo no ambiente, deu um aumento de cargo para ela, consequentemente um aumento de salário. Ou seja, comprova o que o autor fala. Não é porque você está trabalhando, trabalha como uma... não é porque você está sendo submetido a um patrão que você não pode ficar rico. Inclusive, ele diz que se você fizer as coisas de uma certa maneira, você pode sair da classe de trabalhador para a classe de empregador. Tá? Apenas precisa fazer as coisas de uma certa maneira. Mais na frente, ele fala que ele fala que a lei da riqueza, ela está para todos. Ela está para todos e você só precisa aprender a usar ela de uma certa maneira. E ele começa a falar de um assunto que começa a ficar polêmico. Ele começa a falar da fonte invisível. Da fonte invisível que ela nunca esgota. Na verdade, sendo bem audacioso, ele fala que todos os recursos que você tem ao seu redor, que é a fonte visível, ele é inesgotável. E aí já começa a bugar a cabeça, né? Como assim inesgotável? Se me falta dinheiro, se me falta recurso para aquilo, se me falta recurso para aquilo outro. Aí você já começa a ficar assim. Porque tudo o que você vê, tudo que está ao teu redor, toda a matéria visível, ela vem da fonte original. Que fonte é essa? Começa a bugar. Calma, que a gente vai... Eu vou explicar para vocês que fonte original é essa. E aí ele começa a falar da matéria amorfa, que existe, que ela é inteligente, que ela é isso, tudo, aquilo, outro, né? Na verdade, como é que funciona isso? Fazendo uma analogia, depois podem ler este capítulo para entender melhor. Qualquer dúvida, me manda no meu direct, que eu vou responder as dúvidas de vocês. Mas ele fala que tudo que nós vemos, que é a nossa fonte visível, ela é inexaurível. Ela é inesgotável, porque ela vem da fonte invisível. E que fonte é essa? Bem, você já deve ter ouvido falar em matriz divina, de vácuo, éter, inteligência infinita, multiverso. Existem inúmeros nomes, tá? E aí buga na cabeça de muita gente, por quê? Porque nós crescemos e fomos educados na escassez. Nós nascemos abundantes, nós somos seres abundantes para usufruir de toda a matéria da fonte visível e trazer da fonte invisível se não tiver aqui agora, mas foi nos ensinado escassez. E aí você pergunta, poxa vida, mas por quê? Por que nos ensinaram escassez? Porque é a forma mais fácil de qualquer sistema manipular o ser humano pelo medo, é mostrando para eles, para o ser humano, que o que ele tem, o que é mais precioso para ele, que está ligado à vida, alimento, energia, água, dinheiro, é uma fonte escassa. E quem detém isso são os sistemas. Os sistemas detêm o poder disso. Então, a forma de manipular o ser humano é mostrando para ele que esses bens, eles acabam. Porque se eles acabam, os sistemas podem usar estratégias para fazer com que você fique com medo. E ao ficar com medo, eles te mandam ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para onde eles quiserem. Tá? Essa jornada de lives aqui é justamente para mostrar para vocês que nós nascemos para usufruir de toda a abundância que há no universo. E como você vai fazer
para pegar lá da fonte invisível e trazer para a fonte visível. A fonte visível é o mundo material, a fonte visível é o mundo espiritual, tá? Mas tudo, lembra lá na aula passada quando eu falei das leis herméticas que governam todo o universo, que fala que tem uma das leis que fala que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. Então, na verdade, tudo o que nós usufruímos aqui no mundo material, ele é advindo desta matéria amorfa, do éter, da fonte original, da fonte invisível. Existe Greg Braden, no livro A Matriz Divina, ele conta a história de que existe no universo uma matriz divina, que é como se fosse uma substância que dá origem a tudo o que há no universo. Ou seja, eu, essa flor, esse livro, tudo, absolutamente tudo, somos oriundos da mesma matéria, que é essa matriz divina. A depender do desejo ou da intenção do Criador ou da criatura, essa matriz divina, ela se materializa de uma certa forma. Gente, está ficando muito complexo, vocês estão entendendo? Falem aqui para mim nos comentários se estão acompanhando o raciocínio, está muito complicado. Quem já ouviu falar de matriz divina, de éter, tá? E aí, essa matriz, essa fonte invisível, onde é que ela fica? Ela se encontra no vácuo dos átomos. Aqui a gente vai entrar em assunto bem delicado. Todo mundo sabe que todo átomo tem um núcleo e o elétron, ele fica girando em torno do núcleo. E a ciência, antigamente a ciência dizia que na eletrosfera ficava apenas um vácuo, que não era nada, era um buraco, era um vazio. Quando, na verdade, é neste vácuo que está contido toda a intenção, toda a sabedoria e toda a vontade do universo. É aí, no vácuo, onde está contido a matriz divina, que é invisível a olho nu. Invisível, inclusive, a muitos microscópios. Greg Braden, ele chegou a fazer uma simulação da matriz divina, que seria como se fosse um emaranhado de neurônios, uma rede que possui vida. No capítulo 3, o autor também fala que não há limite para a matéria amorfa. O universo foi feito dela e nem toda ela foi usada para criar o universo. E ainda, se for usar tudo o que tem, ela não se esgotará. Porque se, por acaso, essa matéria amorfa se esgotasse, Deus estaria contradizendo os seus próprios trabalhos. Por quê? Está na Bíblia contido de que Deus criou o mundo, criou o ser humano para que ele prosperasse, para que ele vivesse em prosperidade e fizesse a vida na terra prosperar. Ou seja, se Deus criou o mundo para isso, o ser humano para isso e todos os seres viventes para prosperarem, significa que ele pôs ali uma fonte de geração de vida, geração de tudo. O autor fala que a matéria amorfa é inteligente, ela é pensante, ela está viva e ela sempre está gerando cada vez mais vida ou coisas que deem a vida. Já vou adiantar algumas coisas aqui para a gente não ficar tão perdido com esse negócio de matéria amorfa. Olha só, como é que você faz para trazer as coisas da parte invisível para a parte visível? Na Bíblia, pela fé, é constatado que vários profetas conseguiram utilizar essa substância amorfa, movidos pela fé. O que seria isso? É o que a gente chama de lei da atração, é o que a gente chama de cocriação da realidade, é o que se chama de algumas pessoas chamam de manifestação. Tudo que você quer já existe. Tudo que você quer já existe um modelo daquilo. Tudo que você quer existe a matéria-prima. Você quer dinheiro? Tem a matéria-prima. Você quer saúde? Existe a matéria-prima. Você quer um relacionamento saudável e feliz? Já existe aquela matéria-prima.
E o que você precisa fazer? É fazer as coisas de uma certa maneira. Eu falei para vocês que ele já deu uma dica hoje, né? No caso de você ser colaborador, empregado de alguma empresa, você precisa dar o seu 100% mais um. Ele não fala isso claramente. O livro cita coisas que estão linkadas com outros livros. Quando ele fala que a matéria amorfa é inteligente, você vai poder encontrar nos livros de Joseph Murphy, em especial O Poder do Subconsciente, dele falando claramente da inteligência infinita e como você usar a inteligência infinita a seu favor. Eu tenho uma mentorada minha que eu chamo ela de garota propaganda da inteligência infinita, porque desde que esta mulher aprendeu a inteligência infinita, ela usa para tudo, absolutamente tudo. Ela cocria dinheiro numa facilidade, ela cocria situações numa facilidade, ela cocria coisas numa facilidade que vocês não têm noção. Eu só não pedi para ela vir dar um depoimento aqui para vocês porque ela é tímida. Mas aguardem que vai chegar um momento que ela vai desbloquear essa timidez e ela vai chegar aqui para falar para vocês que isso é real. Provavelmente ela deve estar assistindo essa live. Se não está assistindo essa live, vai assistir a gravação e ela vai saber que ela vai se manifestar, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Precisa primeiro definir o que você quer. O que é que você quer? Defina a forma do que você quer. Defina o seu objeto de desejo. E tenha fé. Comece a colocar fé naquilo. Lembra, tudo que existe aqui já existe lá no plano espiritual. Então, para que você possa canalizar neste plano, você precisa começar a vibrar na mesma frequência daquela coisa. Para que aquela coisa canalize através de você aqui no plano material. Se você quer ter dinheiro, você precisa vibrar na frequência do dinheiro. Que eu já falei em outras lives, é 500 Hz, a frequência do amor. Se você quer saúde, você precisa vibrar na frequência da saúde. Você precisa ser para ter. Se comportar como uma pessoa saudável. Tem um bonequinho que eu sempre uso nas minhas aulas, que ele mostra o campo eletromagnético gerado através do nosso pensamento e do sentimento. Sai uma onda de você, gera um campo eletromagnético, que por ser eletromagnético atrai situações, pessoas e coisas que estarão vibrando naquela mesma frequência daquele sentimento. Essas situações, pessoas e coisas vão fazer com que você sinta mais desse sentimento. E você vai criar mais daquilo na tua realidade. É como se tudo que está lá em cima, tudo que está no plano espiritual, ele literalmente, por força de um imã, fosse puxado para ser canalizado nesse plano material aqui. Mas ele só é canalizado neste plano material se estiver na mesma frequência, se estiver na mesma vibração. Lembra lá no capítulo 1, quando o autor fala que isso é feito de maneira simples? Que todo mundo pode conseguir criar dinheiro? É só fazer as coisas de uma certa maneira? É simples. Porque nem todo mundo consegue, porque nem todo mundo acredita. Para você conseguir trazer tudo que está ali no plano espiritual para o plano material, você precisa ter fé. E ter fé é você acreditar no invisível, é você acreditar na força do invisível. Ter fé é você não duvidar, mesmo que as circunstâncias estejam mostrando para você o contrário. É por isso que muita gente não consegue. Quer ver um exemplo? Tem aquela passagem bem famosa, aquela passagem bíblica, de que os apóstolos estavam num barco em meio a uma tempestade. Jesus foi andando nas águas e chamou Pedro. Vem, Pedro, vem, é só você pisar aí que vai dar certo. Pedro não teve fé e quando ele não teve fé, ele afundou, né? Jesus é praticamente a personificação
do que ele veio para mostrar como nós, como os filhos de Deus, deveríamos nos comportar em termos de fé, em termos de vários princípios. E eu tenho certeza, do tanto que eu já estudei a vida, o comportamento de Jesus e a física quântica, tenho certeza que ele sabia de todos esses babados que existiam no mundo espiritual e no mundo físico. Ele sabia. Ele não se deixava abater pelas circunstâncias ao seu redor, porque ele tinha fé. E era a fé que permitia com que o que estava para acontecer no plano espiritual acontecesse no plano material. Por que que não acontece com muita gente? Por mais que ela ore, por mais que ela peça a Deus, por mais que ela tenha o quadro dos sonhos, por mais que ela escreva, porque ela não tem fé. A dúvida mata qualquer sonho. Ter dúvida é você desenterrar uma semente. Ter dúvida é você voltar para o final da fila. A dúvida tem alguns experimentos da física quântica, vocês podem até procurar depois no YouTube. No meu treinamento dos 66 dias eu tenho uma aula sobre isso, eu explico detalhadamente, que é o efeito Zenão e o efeito e a experiência da fenda dupla. Se você procurar aí no Google, no YouTube, você vai pegar vários vídeos que você vai ter noção do que isso significa e do que pode ser. Mas lá no meu treinamento de 66 dias eu explico detalhadamente como é que você destrói os seus sonhos. Quando você olha para eles com incerteza, quando você olha para eles com preocupação, quando você olha para eles com dúvida. É por isso que muita gente não consegue. É por isso que é simples, é algo tão simples que qualquer pessoa poderia praticar, mas não consegue porque lhe falta fé. E a fé é uma coisa tão engraçada, é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, porque a única coisa que você precisa é crer, é acreditar que aquilo é real. Lá dentro da Bíblia, em Marcos capítulo 22, versículo 24, está escrito que se você pedir, crendo que você vai receber, aquilo vai ser teu. Quantas pessoas nós não conhecemos que elas oram, que elas pedem, que elas inclusive fazem promessas e não alcançam aquilo? Não é porque Deus negou, não. É porque a pessoa não teve fé. Estava ali, ó. Deus já colocou toda a substância amorfa, toda a matriz divina, todo o éter, tudo o que existe no plano material já existe no plano espiritual. É só você ter fé e acreditar. Lá dentro da Bíblia tem também escrito que as promessas que Deus fez para você, Ele vai cumprir. Ele não é homem de meia boca e de não cumprir o que Ele prometeu para você. E se você ainda não está realizando os teus sonhos, é porque você não está fazendo as coisas desta certa maneira. O que é a promessa que Deus colocou, que Deus prometeu para você? É o que você sente no teu coração, tá? Não é aquela voz que você escuta, não vai dar certo. Eita, isso aí tá errado. Essa voz aqui é outra voz. É uma voz que você não deve escutar. A voz do teu coração, que são os teus sonhos, é aquele teu sonho que te move, é o que faz você acordar de manhã, é o que faz você orar mesmo com dúvida. Essa é a promessa que Deus colocou no teu coração. E se Deus fez você sonhar um sonho, meu amor, é porque Ele vai realizar. Mas Suene, faz anos que meu sonho é fazer tal coisa e nunca aconteceu. Já pedi tanto a Deus. Você pede a Deus como? Com súplica ou com a certeza de que Ele vai te dar, de que está aqui, de que é só você ter fé e fazer as coisas dessa certa maneira? Como é que você pede a Deus? Você pede, venha a nós e ao vosso reino nada? Você só pede e não faz o 100% mais um? Aqui eu trago de reflexão para você. Porque se você fizer as coisas dessa certa maneira, não tem erro, é matemático. O autor deixou claro no início do livro, lá no prefácio, lá na introdução, que se você fizer, seja homem, mulher, seja lá quem for, praticando as leis, as coisas dessa certa maneira, você vai conseguir ficar rico.
É matemático, tá? É matemático. E aqui ele já deixou claro que a escassez, a avareza, a mesquinharia é algo que vai te prender na pobreza. E quando eu falo isso, eu não falo só de dinheiro. Eu falo a favores, eu falo a fazer as coisas. Eu já fui CLT também. Eu já fui CLT, já fui estagiária, já estagiei no INSS. E quando eu... Acho que nem podia falar o nome, né? Mas enfim, ninguém sabe onde foi o INSS. E quando eu tava lá, eu via muitas pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito. E ainda falavam assim, quando alguém pedia um favor, elas ainda enchiam a boca para falar assim, eu não sou paga para fazer isso. E faziam o mínimo necessário. Utilizavam o tempo de sobra dentro daquele estabelecimento ali para fazer muitas vezes coisas pessoais. Coisas que não iriam fazer prosperar aquela empresa. Isso é a receita para se manter na pobreza. Porque você acha que você precisa ser pago só por aquilo, você não pensa em agregar mais para a empresa, você não pensa em vestir a camisa da empresa, você não pensa em fazer esse algo mais. Esse algo mais está diretamente ligado à frequência da abundância. Então, seja lá onde quer que você esteja agora, seja lá qual for a sua profissão, a partir de hoje, comece a entender que não é porque uma pessoa é rica que você é pobre. Não é porque o rico não roubou de você. É certo que existe, o autor também vai falar, mais na frente ele vai falar de pessoas que ficam ricas por meios ilícitos, né? Porque roubaram de outras pessoas, porque enganaram de outras pessoas. Mas essas pessoas também serão punidas pelas leis universais. Não há aquele que ficou rico por meios ilícitos que consiga permanecer muito tempo na riqueza. Não existe. E existem também aqueles que ficaram ricos porque fizeram as coisas desta certa maneira. Então, a partir de hoje, começa a olhar para as pessoas ricas não como alguém que roubou de você aquilo que era teu por direito. A tua riqueza está aqui, ó. Está no plano espiritual. Você só precisa fazer as coisas de uma certa maneira e canalizar elas no plano material. Eu falo isso também por experiência própria, tá? Mas a minha experiência eu vou contar para vocês lá no final, porque a gente vai estudar outras coisas aqui e vai conseguir entender melhor. Mas eu já adianto que no meio da crise de 2020, no ápice do olho do furacão, onde tudo era caos, onde meu pai estava quase entrando em depressão, porque não tinha dinheiro para pagar as contas. Minha mãe estava não era nem home office, porque o trabalho que ela fazia não podia entrar de home office, mas estava em casa. E foi no meio do olho do furacão que eu fiz as coisas de uma certa maneira e juntamente com a minha amiga, que é minha sócia até hoje, juntas nós conseguimos co-criar em apenas um dia um faturamento no meu empreendimento daquela época de R$125 mil, tá? Não é mentira, isso é verdade. Teve gente que estava lá na época que viu, eu tenho provas e eu posso provar. E no final dessa jornada eu vou mostrar para você o que é que eu fiz. Em cada live eu vou contar um pedacinho. O que eu fiz para virar esse jogo? Para não sintonizar com o caos da época, para não olhar para as circunstâncias, ter fé e acreditar que aquilo, a riqueza que estava aqui no plano espiritual e que por direito era minha, como canalizar ela no plano material, tá? Isso foi assim uma salvação, praticamente uma salvação da minha família, naquela época, naquele momento ali, tá bom? E antes de finalizar a live de hoje, eu queria pedir para você... Eu falo muito da Bíblia porque eu gosto de estudar a Bíblia. Napoleão Hill, eu comecei a estudar a Bíblia desde o dia que Napoleão Hill mandou estudar a Bíblia. E disse que na Bíblia praticamente tem o que você precisa, todas as leis para que você possa
alcançar a prosperidade em tudo na sua vida. Eu queria pedir para você, depois, aí na sua casa, dar uma lidinha em Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Com este versículo aqui cai por terra aquela historinha de que somente os pobres devem ir para o céu, porque pobreza não é algo que Deus deseja para nós. E se Deus deixou essa palavra, planos de prosperar, planos de esperança, e não é isso que você tem na sua vida hoje, meu amor, corre atrás, vai atrás. E eu te convido a, se você tiver coragem, pede a Deus, seja lá qual seja a tua fé, tá? Seja lá qual seja a tua religião, pede a Deus hoje à noite, antes de você dormir. Fala assim, ó, Deus, se na Bíblia está escrito que é para eu prosperar e ter esperança, e que o Senhor vai cumprir os planos de prosperidade da minha vida, por que é que eu estou vivendo essa vida agora? Me dá sabedoria, Deus, me dá discernimento, me mostra o que é que eu tenho que fazer para corrigir. Isso se você tiver coragem, porque Deus vai te mostrar o que você precisa fazer, tá? Aqui, neste capítulo 3, o autor ele deixa bem claro, né, na parte que ele fala dos trabalhadores, que ninguém é oprimido por patrão, para a gente parar com mimimi, tá? Então, se você tá aqui nessa live e já teve, assim, algum pensamento de que, que você tem muito pecado, e porque você tem muito pecado, você não merece prosperar, e que você é uma pessoa que viveu a vida errada a vida inteira, ou que você é um pobre coitado que não tem conhecimento, não tem faculdade, não tem isso e aquilo outro, e por isso você não é valorizado no teu trabalho, para com isso agora. E começa a fazer as coisas desta certa maneira. Já estamos a 3 capítulos onde o autor pontua claramente, não é porque você é bonito que você é rico, não é porque você é feio que você é rico. Pessoas bonitas ficam ricas, pessoas feias ficam ricas, pessoas em um bom condicionamento físico ficam ricas, pessoas sem saúde ficam ricas, pessoas bobas ficam ricas, pessoas sábias ficam ricas, porque elas fizeram as coisas dessa certa maneira, intencional ou acidentalmente. Então esquece títulos, certificados, cursos e mais cursos. Óbvio que, a depender do que você for fazer, você vai precisar se especializar sim. Mas esquece que isso determina a tua jornada rumo à riqueza. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu conheço pessoas que não sabem nem falar português direito e são multimilionárias porque fizeram as coisas de uma certa maneira. É só você fazer as coisas de uma certa maneira, tá? Então, esquece a realidade aparente, porque isso é mutável. Todas as circunstâncias atuais da tua vida, seja de dívida, seja de muito boleto, seja de sei lá o que for, esquece, porque essa realidade visível ela pode ser transformada pela fonte invisível. A única coisa que você precisa ter é fé, ok? Então, basicamente, o ponto-chave do capítulo 3, que o autor começa a falar da substância amorfa, da inteligência infinita, né? Que aí começa a bugar a cabeça, mas é mais ou menos assim. E por que ele diz que ela tem vida e que ela é inteligente? Porque ela responde aos nossos estímulos. Se você envia para a inteligência infinita uma informação de uma imagem, de um sentimento ou de um pensamento de algo que você quer, ela responde. Ela está viva, ela responde como? Canalizando, materializando na tua vida. É por isso que a lei da atração funciona, a cocriação funciona e a manifestação funciona. Você só precisa acreditar e ter fé. É por isso que a oportunidade ela não é monopolizada, ela está para todos.
todos aqueles que decidirem crer, todos aqueles que decidirem ter fé e canalizar o que está na fonte invisível para a fonte visível. Tudo bem, gente? Perguntas? Quem tem perguntas pode enviar aqui aqui embaixo nos comentários as perguntas. Eu sei que tem um delayzinho que eu falo com vocês, entre eu falar com vocês e a resposta chegar aqui para mim. Enquanto tá esse delayzinho, coloca o dedinho aí no coraçãozinho, curte a live, envia para os amigos. Amanhã também tem a live, vamos explicar o capítulo 4, tá? Vou explicar todos os capítulos do livro, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Se você tem dúvida, você me manda no direct ou nos comentários dessa live. Terminando aqui, vou deixar a live gravada, tá? Vou deixar a live gravada no meu Instagram. Se você tem algum amigo que está endividado, que está com problemas financeiros, que está com um boleto para pagar, não tenho dinheiro. Eu quero ver gente aqui cocriando dinheiro. Eu quero ver gente atraindo dinheiro. Até o final da live, eu quero ver gente enriquecendo. É só praticar que vai dar certo, tá bom? Então, vou deixar a live salva no meu perfil. Comentem aqui embaixo se você assistiu essa gravação. Deixa aqui teu comentário. Eu quero muito saber o que você achou. Se você tem alguma dúvida. Não é para ficar com dúvida, gente. Tá bom? E amanhã, neste mesmo horário, das 19 horas, temos live. Vai subir também um resumo da live de hoje. Você também envia para os seus amigos. Convida o maior número de pessoas, tá? Que o meu objetivo é fazer com que o maior número de pessoas possam acessar esse conhecimento e que possamos todos acessarmos a riqueza que tem no universo e é nossa por direito, tá bom? Um beijo bem grande e até amanhã. Tchau, tchau!